a realidade feminina. Acho que uma das premissas básicas que reconheço em meus ensaios é uma que até mesmo alguns dos homens iluminados da comunidade não compreendem totalmente. Esta é a presunção de uma realidade feminina. Às vezes eu me refiro a isso como o imperativo feminino, outras vezes eu posso expressar em termos coloquiais como a Matrix, para uma facilidade de compreensão, mas eu sempre presumo que meus leitores, mesmo dos meus comentários em outros blogs ou fóruns, têm uma compreensão básica disso. Acho que posso estar um pouco enganado nisso. Tudo o que um homem experimenta, todo o condicionamento social que ele recebe desde a mais tenra idade, toda a norma social aceita e toda a expectativa de que ele se qualifique como a definição de um adulto maduro, o homem na sociedade contemporânea é projetado para servir a um imperativo feminino. Moralistas, absolutistas e derrotados cavaleiros brancos dependem disso, e mesmo a maior parte dos relativistas ainda, muitas vezes involuntariamente, alimentam e servem ao propósito feminino. De fato, então, tão abrangente é essa realidade que definimos nossa masculinidade em termos de quão bem podemos acomodar essa influência feminina. Nossa mídia celebra e não tolera discordância. Há muito pouca discordância, já que descascar o verniz é estar em desacordo com uma realidade definida pelo propósito feminino. Você se sente solitário porque não consegue entender essa influência, e o condicionamento ao qual você foi submetido define a solução objetiva para curar esse sentimento. Você baseia as decisões do seu futuro, sua educação, sua carreira, suas crenças religiosas, mesmo onde você escolherá viver, para acomodar melhor a influência feminina no presente ou na preparação para acomodá-la no futuro. Você se casa por medo de não ser considerado aceitável, ou por vergonha social por ainda não ter aceitado seu papel no serviço ao imperativo. Seus filhos são oferecidos em tributo a ele, enquanto você, por sua vez, perpetuamente, inconscientemente, perpetua o imperativo neles. Você paga tributos em pensão alimentícia, em processos de divórcio, nos sacrifícios esperados que sua carreira exige para manter sua influência em sua própria vida e na sociedade como um todo. Os homens existem para facilitar uma realidade feminina. Podemos desculpá-lo com moralismo, podemos unir noções de honra e estabilidade a ele, podemos até mesmo nos convencer de que o imperativo feminino é nosso próprio imperativo, mas, independentemente disso, os homens ainda o servem. Estratégias sexuais para um gênero realizar seu imperativo sexual, o outro deve sacrificar o próprio. Essa é a raiz da fonte de poder que o imperativo feminino usa para estabelecer sua própria realidade como a normativa. Daí fluem as regras de engajamento para namoro e acasalamento, convenções sociais operativas usadas para manter a dominância cognitiva, e leis e legalidades que vinculam a sociedade em benefício do feminino. A partir disso, é derivado o status padrão dos homens como o sexo descartável, enquanto as mulheres são o sexo protegido. É essa raiz que o imperativo usa para desculpar, não pedir desculpas, as inconsistências mais flagrantes e as atrocidades das mulheres. A monogamia e a fidelidade são úteis apenas quando combinadas com uma hipergamia otimizada. Sem essa otimização, elas são obrigações inconvenientes para a realidade feminina. Para efetivar essa realidade, os homens devem estar convencidos de que eles mesmos têm um grau de controle maior do que o imperativo feminino exerce. Eles devem acreditar que são eles que são os mestres de uma realidade definida pelo feminino, enquanto permanecem dependentes dos sistemas que a realidade feminina delineia para eles. Assim, eles são informados de que são reis, brutos, selvagens, patrícios, intelectuais, elites, qualquer coisa que possa convencê-los de que a realidade em que existem é privilegiada e serve expressamente a seu próprio propósito egoísta. Já sendo o sexo protegido, tudo isso incentiva a presunção padrão de vitimização para o feminino. A cereja do bolo de ironia da realidade feminina é que os homens devem ser acusados de patriarcado, ao mesmo tempo que permitem o próprio enquadramento do imperativo feminino. A estratégia sexual feminina é vitoriosa porque, mesmo sob os auspícios inventados da opressão masculina, ainda é o estado objetivo feminino que é acordado como o esforço correto. Satisfazer o imperativo feminino, alcançar os fins da estratégia sexual feminina pluralista ainda é a condição normativa. Os objetivos dos homens são aberrantes, os das mulheres são beatificados. Perdoe-me se eu for um pouco poético demais aqui, mas é importante ver a Matrix pelo que ela realmente é. Na próxima ocasião em que você se depara com as opiniões até mesmo da mulher mais bem-intencionada, ou do homem feminizado, sobre a vida, relacionamentos, casamento,
ter filhos, religião, etc., compreenda que suas percepções se baseiam nessa realidade. Ela está correta porque suas crenças se alinham com o que a estrutura de sua realidade reforçou nela como correta. Qualquer outro quadro de referência é absolutamente estranho para ela, na melhor das hipóteses, perverso e mau na pior das hipóteses. Femicentrismo. Minha intenção com tudo isso é ilustrar como a realidade em que achamos as coisas normais é representada pela influência centrada no feminino. Em todas as etnias e abrangendo todo tipo de diversidade social, essa influência é tão insaturada em cultura, leis, mídia, entretenimento, desde nossa consciência social coletiva até nossa psique individual, que simplesmente tomamos como garantida como a estrutura operativa em que vivemos. Percebo que esta é uma pílula difícil de engolir, porque o imperativo masculino de fato se cruza com o imperativo feminino, dependendo de objetivos mútuos. No entanto, a questão é que o quadro operativo, a realidade em que atuamos, é definida principalmente pelo feminino. Lembro-me de ter percebido apenas aos poucos isso na primeira vez que assisti a um programa popular na TV com um olhar crítico. Simplesmente não havia atores ou papéis positivamente masculinos em nenhum programa, e sim, todo homem era ridicularizado por sua masculinidade. Isso então levou a outros aspectos da sociedade e da mídia que eu estava começando a perceber. A alegoria de tomar a pílula vermelha é a de despertar. A feminização estava em toda parte, mas minha culpa interior, e condicionada por sequer considerar a possibilidade da primazia feminina, estava impedindo minha desconexão dela. Lembro-me, a princípio, de me sentir culpado por sentir-me ofendido apenas por perceber isso. Eu me senti envergonhado por pensar que talvez as coisas não fossem tão normais quanto as mulheres gostariam que eu pensasse. O que eu não entendi é que isso fazia parte do meu condicionamento. Internalizar um sentimento de vergonha por questionar essa normalidade. Muitos homens nunca passam dessa programação e nunca se desplugam. Isso está muito entremeado em quem eles são, e o conflito interno resultante os levará a negar a realidade de sua condição, e às vezes, a lutar ativamente contra outros que desafiam a normalidade de que precisam para existir. Depois de superar a vergonha, comecei a perceber outros padrões e convenções sociais interligadas que promoviam esse femicentrismo, da macrodinâmica das leis de divórcio e definições legais de estupro, ao viés de gênero no recrutamento militar, chamando apenas homens para morrer em guerra, e até os menores detalhes do discurso mundano no bebedouro do trabalho, comecei a perceber quão esmagadora é essa influência em nossas existências. Observando o framework, recentemente eu escutei um talk show de rádio de aconselhamento, onde uma mulher ligou em aflição emocional com as ações do marido. Aparentemente ela namorou o homem por 1 ano ou 2 antes do casamento, e eles falaram sobre como nenhum dos dois queria filhos desde o início. Antes do casamento ambos concordaram sem filhos. Até que, cerca de 1 ano depois de seu casamento, a esposa havia secretamente parado com a pílula e fez esforços deliberados em suas atividades sexuais com o marido, a fim de engravidar. O problema era que ela não estava ficando grávida. Só mais tarde o homem confessou que ele fez uma vasectomia para não arriscar ter filhos com qualquer mulher que ele tivesse se juntado. A indignação que se seguiu não foi direcionada para a duplicidade e os esforços ocultos da mulher para enganar o marido, fazendo-o pensar que ela tinha tido uma gravidez acidental, mas todos os fogos do inferno estavam concentrados na suposta mentira que o homem havia contado. Isso serve como um excelente exemplo de como a realidade feminina molda as direções de nossas vidas. Publicamente e em particular, nem mesmo uma reflexão tardia foi poupada para a motivação da mulher e as medidas desesperadas para alcançar seu imperativo sexual, porque o imperativo feminino é normalizado como o objetivo correto de qualquer conflito. O imperativo existencial de uma mulher, sua felicidade, seu contentamento, sua proteção, seu aprovisionamento, seu empoderamento, literalmente qualquer coisa que beneficie o feminino não é apenas encorajada socialmente, mas na maioria dos casos, obrigatória por lei. Ironicamente, a maioria dos médicos exige o consentimento por escrito de uma esposa para realizar uma vasectomia em um homem casado, não por causa de um mandato legal, mas sim para evitar retaliações legais e danos da esposa de um homem. De um lado ou de outro, o imperativo dela é o correto. Alguns argumentam que nem sempre foi assim, e que em certas eras as mulheres foram reduzidas a propriedades como gado. Embora isso possa ter algum mérito, eu diria que a perpetuação dessa noção serve melhor à nova realidade feminina em promover a necessidade de reconhecimento do status de vítima e, portanto, a necessidade de restituição.
A verdade é que mesmo os mais ardentes defensores da reconciliação de um passado patriarcal ainda estão operando na realidade feminina no agora. Além de sultões e imperadores, muito poucos homens nascidos antes da Idade das Trevas realmente possuíam uma mulher. Revolução sexual. Entrei em um debate hipotético com um amigo online sobre o que significaria para a humanidade, e masculinidade em particular, se um novo método de controle de natalidade fosse desenvolvido com a capacidade específica e única de permitir aos homens controlar a concepção no mesmo grau que foi dado às mulheres em meados dos anos 60 com a contracepção hormonal. Achei interessante que o esforço humano pudesse criar contracepção confiável para as mulheres nos anos 60, mas em 2013 podemos mapear o genoma humano e ainda não descobrir como dar aos homens o mesmo grau de controle de natalidade? Simplificando, o imperativo feminino não permitirá isso. Imagine o dano social e econômico à infraestrutura feminina se prometeu desse tal fogo aos homens. Imagine aquele equilíbrio de controle voltando ao masculino, para que os homens, literalmente, tivessem a escolha exclusiva de cumprir ou não a estratégia sexual de uma mulher. A conversa se tornou acalorada. Os homens não podem ser confiados com tal poder. Certamente a humanidade chegaria a um final apocalíptico, se a estratégia sexual feminina fosse contrariada pela contracepção masculina confiável. As sociedades seriam divididas, a população despencaria e a família nuclear seria substituída por um neotribalismo ditado pelas estratégias sexuais dos homens. Sinceramente, você acharia que a descoberta de armas atômicas estaria no mesmo nível dessa invenção? A ridícula e patética masculinidade endemicamente juvenil e perversa que 50 anos de feminização sistemática criou nunca poderia ser confiável para promover a humanidade na busca dos imperativos inatos de seu sexo. No entanto, este é precisamente o poder que foi colocado nas mãos das mulheres na década de 1960 e permanece até hoje. A ameaça que a contracepção masculina representa ao imperativo feminino é a de controlar a estrutura da estratégia sexual, de qual gênero será a normativa. Antes do advento do controle hormonal exclusivo unilateralmente feminino e da revolução sexual que resultou dele, o campo do gênero era nivelado, se não inclinado. Em favor da masculinidade, devido ao provisionamento dos homens ser um fator motivador para as mulheres alcançarem seu próprio imperativo de gênero, profiláticos de látex, camisinhas, já estavam disponíveis na década de 40, e isso pode ter proporcionado aos homens uma ligeira vantagem, mas ambas as partes sabiam e concordavam com os termos de sua atividade sexual no momento da cópula. Uma vez que o controle de natalidade feminino exclusivo era conveniente e disponível, o locus de controle mudou para a primazia feminina. O imperativo delas tornou-se o imperativo normalizado. O imperativo sexual dos homens era apenas um meio de conquistar o dela, e agora o controle estava firmemente colocado em favor da hipergamia feminina. Seja no mundo em desenvolvimento ou nas nações do primeiro mundo, o ônus de dirigir o curso da humanidade caiu sobre as mulheres, e assim a realidade feminina evoluiu para o que é hoje.